Grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes. São 5 horas, vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Hoje tivemos um problema técnico inesperado, então pedimos desculpas, pela falta do microfone. Eu peço por gentileza para aqueles que estão sentados mais atrás, se puderem chegar um pouco mais para frente para ouvirem melhor, nós agradecemos. Verifiquem também, por gentileza, os celulares, para ver se eles estão no módulo avião desligado, para que não haja nenhuma interferência durante a palestra da Ana. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos hoje fazer de uma maneira diferente, mas vai dar tudo certo. Hoje o tema de hoje é a lei de amor, que a Ana vai falar para vocês, e o preparo é do livro Fonte Viva pelo Espírito Humano, na presença do amor. Henrique, está escutando? Está dando para ouvir? Ótimo. Na presença do amor. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. João, capítulo 2, versículo 10. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso risco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância parece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Então, irmãos, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos nos concentrarmos aqui nesse ambiente, nesse salão, nesta casa, e vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, a toda essa espiritualidade amiga, aos trabalhadores, por mais um dia de estarmos aqui, nesse ambiente de paz, de harmonia, de luz, de reflexão, de aprendizado. Só temos a agradecer. Agradecer também a toda essa espiritualidade que preparou esse ambiente para que esse estudo, esse trabalho proceda da melhor forma possível. Que a Ana possa ser amparada, possa ser incluída e que ela possa colocar esse tema para todos nós, para todos os nossos corações, para os nossos pensamentos, para as nossas reflexões.
Que Jesus possa abençoar esse momento, que possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, acho que quem tinha que estar aqui hoje era a Thelma, que tem um timbre de voz alta. Vocês escutaram aí a Ave Maria atrás? Deu para escutar? Não. E daí não vai dar para pôr uma música que eu trouxe, aí a gente de repente consegue botar. Posso colocar daqui, se quiser. Ah, ótimo. Sim. Bom, gente, aqui estamos para mais uma tarde de estudo, né? Agradecendo aí a casa, agradecendo a Deus essa oportunidade. Então, que a gente possa se colocar aqui presente para essa troca, né? Que não é uma palestra, mas é um estudo aqui, uma troca que a gente faz. E que a gente possa aproveitar esse ambiente da casa, né? Essas energias aqui, que já estamos todos aqui em tratamento. Então, a palestra pública, ela faz parte do tratamento, ela também é um tratamento. Então, que a gente aproveite esse momento aqui. Bom, tá dando para escutar? Tá? Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho da lei de amor. E como é que aqui passa? Pra lá. Pra cá? É. Tá indo lá? Não, passa pra cá. E agora você vai? Desde o teu vai. Opa, foi. Então, um tantinho apagada, mas eu vou ler aqui. É uma mensagem, né, que está no livro do Evolução em 2 Mundos, que fala, logo no primeiro capítulo, fala do fluido cósmico universal, do plasma divino. E André Luiz traz para a gente nesse capítulo que essa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas, a eles agregadas, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso. Isso é o que está lá no primeiro capítulo do livro Evolução em 2 Mundos. E aí ele continua. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas, e sob a pressão espiritualmente dirigida, de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intratômicas, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear densada, de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Aqui, no meu entendimento, é a criação. As mônadas, a gente vai ver aqui, como o princípio inteligente, o espírito. Então, eu tenho aqui a criação como o início desse amor divino por todos nós. Todos nós mesmo, sem exceção, não tem exceção. Do ser que hoje a gente olha assim e fala, é ínfimo, como nós já fomos e ainda somos um tanto, o outro, obrigada. Todos nós, sem exceção, estamos imersos nesse hálito divino, como ele fala lá na frente, como um peixe no oceano. Então, depois eu comecei a entender por que fala assim, mas não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus não saiba, né? Uma folha da árvore sem que Deus não saiba. E por que ele sabe? Porque ele está aqui. Porque ele é o oceano e nós somos o peixe. Então, tudo que acontece nesse oceano, tudo que acontece lá, ele sabe, né? Mas na minha imaginação infantil, né, eu achava assim, não, Deus é um ser que está lá,
apartado. De lá ele fica vigiando a gente, tipo Matrix. E lá ele fica vigiando e olhando o que a gente fazia de bom e de ruim. E a depender do nosso comportamento, nós éramos castigados ou amados. Então, na minha infância, era essa a ideia que eu tinha, né? Até porque nós éramos educados assim e ainda a gente vê muito isso, né? Então, assim, Deus castiga, Deus não gosta. Eu vejo ainda mães falando para os filhos, mas você não pode fazer isso que Deus não gosta, Deus vai ficar triste, né? Deus castiga. E aí ela está falando assim, mentira, neném, Deus castiga nada, né? Ela que não gosta, ela que vai ficar triste, aí está colocando Deus aí, entendeu? Mas não tem nada a ver com Deus, né? Então tem aquela coisa da nossa educação o tempo todo com a situação da punição e recompensa. Se você se comporta, você ganha uma recompensa. Se você não se comporta, você é punido. Então, nessa lógica, né? Nessa lógica, a gente vai se perdendo. E muitos de nós crescemos e essas fantasias elas permanecem, só que elas se manifestam de uma outra forma, né? A gente ela já vem de um outro jeito, mais sutil, mas ela se manifesta. Então, o medo de ser castigada, de não ser amada, de não pertencer, de decepcionar o outro, de entristecer o outro, ou vice-versa, faz com que eu entre nesse local de desamor comigo mesmo, me desconectando da lei de amor, que é a mesma sistemática daquele que fala assim, se você fizer isso, Deus vai ligar, então eu não quero que Deus me castigue, então tem que ser bonzinho, né? E a gente vai para a vida levando também essa mesma psicologia, vamos dizer assim, né? E atrapalhadamente, em busca de um amor, a gente se aprisiona, acreditando viver em liberdade. A gente vive situações, se submete a situações, achando que a gente é humilde. E assim a gente vai vivendo, sem parar para refletir no que seja realmente esse amor. Na grandiosidade. É um amor que está muito distante daquilo que hoje a gente entende como amor. A ciência é amor, tem amor ali. E muitas das vezes, o amor, ele está no dizer não. Ele está no ir embora. Está na morte das nossas ilusões, está nas decepções. Aí vive o amor. Ele está até no parar e se permitir a sentir aquela dor, a ficar triste. Também tem amor aí. A gente se permitir ser frágil, ser vulnerável, ser humano. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa no carro, e a gente estava falando sobre as relações de hoje em dia. Então é aquele relacionamento que é de namoro, mas fala, não, ele é meu amigo. Ou então, aquele relacionamento em que é namoro, mas eles moram juntos na mesma casa. E eu falei para a pessoa assim, mas isso não é namoro, vocês estão casados. Não, nós somos namorados. Eu falei, mas namorados não moram juntos. Para de ficar dando nomes para aquilo que não é. E aí, essa pessoa me falou assim, é porque hoje em dia, assim, acho que tem muitas pessoas que não querem mostrar, assim, que é frágil, que não quer mostrar uma vulnerabilidade. Então, assim, aí não cria uma responsabilidade, não cria um vínculo, é aquela coisa assim, sabe? E eu falei assim, mas não vai adiantar, porque quando você termina a amizade, o casal chora. Porque terminou o namoro, não terminou a amizade, né? E quando você está ali junto, morando, né? E essa vulnerabilidade, essa fragilidade faz parte da nossa vida. E por que eu não posso mostrar para o outro? Mas eu tenho medo de dizer para o outro, eu te amo, e o outro ficar calado. E se ele não responder nada? Porque ele não te ama, ok? Né? Então a gente não quer mostrar esses sentimentos, mas eles existem. Eles existem, em algum momento eles vão vir de alguma forma, né? Mas achei interessante, porque acho que veio, como eu vejo uma pessoa jovem, eu acho que isso muito está aí na vida dos jovens, essa forma de pensar,
né? Esse medo de chegar para o outro e falar assim, e bancar, né? Eu te amo. E de repente não ouvir um eu te amo de volta. Né? Ou então ouvir assim, ah, eu gosto de você. Poxa, mas não me ama, né? Ele só gosta. E aí, também diz, a gente ouve muito, né, no movimento espírita, principalmente no espiritismo, que nós fomos criados simples e ignorantes. E essa simplicidade, ela quer dizer sem complexidade. O Daniel, que esteve aqui, ele fala como se fosse um ovo sem gema. É simples, não tem complexidade nenhuma. Assim nós fomos criados. E o ignorante é sem conhecimento, do bem e do mal, porém perfectíveis. Nós vamos desenvolver e aprimorar esse conhecimento, mas no início nós somos simples e ignorantes. Né? Não ignorante como a gente conhece hoje, né? Ignorante porque deu um fora no outro. Você é ignorante, não é, né? Não desse ignorante, mas ignorante do não saber. E aí André Luiz falou das mônadas, né? Ele falou das mônadas. O significado de mônada na biologia é organismo ou unidade orgânica diminuta e muito simples, como se fosse um grão de pólen. É simples. Isso é mônada na biologia. Segundo o filósofo Bayes, eu não sei se é assim se pronuncia, lá nos idos de 1714, ele diz que ela é uma substância simples, ativa, indivisível. É uma substância desprovida de partes ou extensões. Mônadas só começam ou terminam por criação ou por aniquilamento divino. Elas são os verdadeiros átomos da natureza. Foi isso que o Leibniz, que a gente estudou, falou sobre as mônadas, ele enquanto filósofo. E essas mônadas, as mônadas, o que ela é? Ela é o princípio inteligente, ela é o espírito. Esses são as mônadas. E aí o que diz lá naquele primeiro slide? Que nós viemos para cá, enquanto mônadas, trazidas por essa inteligência, esses espíritos maiores, Jesus como Espírito Cristo, né? Ele como co-criador, ele é como co-criador do planeta Terra e de tantos outros planetas, das galáxias. Então foi criado esse ambiente e essas mônadas, nós fomos trazidos para cá por amor. E aí Joana também fala, e ela dá um outro nome para as mônadas. Ela diz assim: Deus prossegue criando sem cessar. Do seu psiquismo dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz. Olha nós, fascículos de luz, né? Que contém em germe toda a grandeza, fatalidade do seu processo evolutivo. E o que ela nos explica aí? Que também o André Luiz explica, que manifestando-se em sono profundo nos minerais, através dos milhões de milênios, germina mediante o processo de modificação estrutural, transferindo-se para o reino vegetal, às vezes passando por formas intermediárias, dando surgimento à sensibilidade, a uma organização nervosa primária, de que se utilizará no remoto futuro. Obedecendo a campos vibratórios sutis e inabordáveis, lentamente se transfere para o reino animal, desdobrando-se os instintos até alcançar os primatas e deles prosseguindo em direção ao humano. Não cessa, porém, no bípedes pensante, o grandioso desenvolver dos conteúdos divinos nesse psiquismo, antes alma e agora espírito, que avança para a angelitude e para a superação de qualquer expressão no campo da forma. Olha, não veja, Joana, ela se refere às mônadas como esse fascículo de luz. Então, Deus nos criou por amor e para amar. Cada um tem uma digital. Ninguém é igual a ninguém. Então, quando a gente olha para essa grandeza desse amor divino, né, que a gente não consegue, está dizendo o seguinte, mônadas e fascículos de luz que somos nós,
fomos criados simples e ignorantes, que vamos chegar nessa comunhão com Deus e que fomos criados por amor e para amar, somos únicos na criação. Não tem ninguém igual a ninguém. Pode ser os gêmeos nascidos ali no mesmo útero, sei lá, mas vai ter cada um a sua digital. Isso que é, sabe? É grandioso. E a gente não consegue. Durante milênios, sei lá, quanto tempo, a gente não tem como conceber isso. Durante milênios, estagiamos em sono profundo, interagindo com esses reinos. Animal, vegetal, mineral, deixando as formas mais simples para trazendo aí umas formas mais complexas. E aí, durante esses milênios, a gente foi ali se transformando, até chegarmos aqui, no ser pensante, nesse bicos pensantes. Mas aqui, Joana fala, aqui a gente vai parar? Não. Aqui a gente só está passando. A gente está lá, a gente vai para lá, para a angelitude. Aqui é só, não é um passatempo não, é só uma passagem. A gente não está aqui no passatempo, é só uma passagem. Nesses estágios, que a gente ficou no reino mineral, vegetal e animal, a gente foi criando os automatismos. Então, será por que meu coração bate, bombeia o sangue no meu corpo? Por quê? Por que meus cílios, meus olhos piscam? Por que essas coisas acontecem, esses automatismos? Em função dessa interação que a gente teve com a natureza. Então, nós somos a própria natureza. Temos a natureza em nós e nós somos a própria natureza. E aí me chama a atenção a questão do tempo. Ela cita milhões de milênios. Aí a gente tem a gestação, a gente tem que ficar ali pelo menos, 9 meses, em torno de 9 meses para dar luz, É a vida, é a natureza, na verdade, nos ensinando o valor do tempo para o amadurecimento. O tempo, ele tem esse valor. Por isso que tudo tem que acontecer no seu tempo, para dar tempo de amadurecer. Se a gente tira uma fruta do pé antes dela amadurecer, ela não vai servir. A gente vai jogar ela fora. Porém, em algum momento desses milênios aí, desse nosso percurso, a gente se perdeu nesse caminho e a gente optou por pegar atalhos. Vamos pegar esse atalho aqui. E aí agora a gente vive no imediatismo, A gente perdeu um pouco desse valor do tempo. Então a gente fica numa busca sem sentido de coisas que não nos preenchem, que não nos traz nenhum benefício e que mais nos distancia dessa lei de amor, trazendo muitas vezes o sofrimento do sofrimento. Então o sofrimento, ele faz parte desse mundo de provas e expiações. Ele é inerente à nossa condição espiritual. Mas o sofrimento do sofrimento não. Essa é uma escolha nossa e que por muitas vezes a gente opta por ter esse sofrimento do sofrimento. Então, eu achei interessante essa questão do tempo que ela fala, que é para a gente poder realmente, nesse momento de ansiedade, que muitos da gente vive, parar e dar esse tempo, se dar esse tempo. E aí também no livro Evolução e dos Mundos, o André complementa que essas inteligências gloriosas, esses espíritos Cristo, que Jesus é um deles, a partir desse plasma divino, eles constroem, como eu falei, as habitações cósmicas, sendo então co-criadores. Aí eu acho interessante que as moradias por eles construídas perduram por milênios, mas se desgastam e se transformam, dando origem a novas moradias, porque ele diz o seguinte: pois o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Então vai chegar um momento que a Terra vai ter o fim dela, e ela vai se transformar em outro planeta. Assim acontece também com o nosso corpo físico, mas o espírito que foi criado por Deus,
não acaba. Agora, tudo que aqui existe, né? E é interessante que também fala que tudo que existe, tudo. Então, esse copo, tudo que existe aqui que a gente pode ver, pegar, é uma materialização do pensamento. Aí a gente fica pensando, nossa, olha o pensamento de Jesus, que fez esse mundo que a gente chama de provas e expiações. Né? Que fala que lá no Evangelho que é um sítio malsano, né? E com essa beleza, quando a gente olha para a flor, para as flores, a gente, que mente é essa? Que plasma, que materializa aquilo. Assim como as nossas mentes ainda enfermiças, né? Plasmamos as regiões umbralinas, né? Hoje em dia, a gente vê na Cracolândia, aquilo tudo é materialização do pensamento. Então, tudo que a gente constrói, para alguém fazer essa camisa, alguém pensou. Veja como tem sentido, né? As coisas não aparecem do nada. Existiu um pensamento anterior. Né? Pode ir. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala que no início o homem não tinha senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruídos e purificados tem sentimentos. E um ponto delicado do sentimento é o amor. Lázaro nos diz lá no Evangelho que aquele a quem o instinto domina está mais próximo do começo do que do fim. Ele diz isso. O espírito deve ser cultivado como um campo, e toda a riqueza futura depende do labor presente, é do agora, é do hoje. E mais do que bens terrestres, ela vai nos trazer, vai nos levar à gloriosa elevação. Então não tem bem terrestre que pague essa gloriosa elevação. Mas tudo que vai ser construído lá no futuro começa agora. Né? O passado, ele é uma história, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser aceito. Né? Ele tem que servir para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado, mas ele é um passado que não tem mais o que eu fazer. E as coisas boas e as coisas ruins que eu fiz, já fiz. Não dá para ficar vivendo as coisas, mas naquela vez, naquele ano que eu fiz, tá, o ano já passou, você foi boa lá naquele ano, e agora? O que agora você está fazendo? Já se aposentou, não pode fazer mais nada, entendeu? Então assim, não é. É o hoje, é o presente. Né? E aí a gente vive, de uma certa feita, assim, a gente vive em algumas escalas em mais um momento, a gente fica transitando. Então, é como se esse instinto fosse o purão, né? O instinto é o purãozão, assim, aquela coisa bem lá embaixo. As sensações é o primeiro andar, e o sentimento é a cobertura. Então, horas a gente está lá no purão, daqui a pouco a gente vai para o primeiro andar, e de vez em quando a gente vai lá na cobertura, para saber como é que é, e dá, né, dá uma força, assim, caraca, que é assim, né, que é grande, é bonito, né? Aí a gente cai de novo a vibração, a gente dá uma descida. Mas ele fala isso, que quando a gente vive muito no instinto, né, a gente está muito mais perto do começo do que do objetivo final. E os benfeitores da casa, eu costumo falar isso aqui, eles dizem que nós estamos na era do sentimento. A gente tem um grande cabedal de livros, que não vai nos trazer conhecimento, né, de informações necessárias para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Não falta livros. Agora é hora de pôr em prática esse sentido. E a gente até no estudo que a gente fez na sexta-feira, a gente falou assim, olha, não vai dar para fingir demência, porque o que a gente tem de psicólogo nos ajudando, o que a gente tem de livro, não dá para chegar lá e não sabia. Não tem como fingir demência. A gente já sabe. Só que, gente, fazer essa viagem daqui para cá
é pinto, assim. Quem tem medo de andar de avião é pinto, pode andar 10 mil vezes, porque fazer essa viagem daqui para cá é muito difícil. Não é fácil. Há de se ter muito esforço, mas muito trabalho mesmo, sabe? É arar mesmo aquela terra que está seca, sabe? No preparo de hoje, o trabalho de hoje foi assim, falando de montanhas de entulhos que nós colocamos nas nossas vidas durante milênios. Então, assim, é trabalhar para tirar essas montanhas de entulho. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho para uma reencarnação. Que a gente não tem essa pretensão, mas o que a gente faz aqui já está construindo, já está tirando um pouco desses entulhos, né? Essa montanha de entulhos ela já está diminuindo. E o único antídoto do egoísmo, que é o que a gente vive hoje mesmo nesse planeta, né? É o amor. É através do amor que a gente vai extirpar do nosso planeta, primeiro do nosso coração, de nós. E quando a gente extirpar de nós, ou dar uma baixada de bola, isso vai reverberar para todo o entorno. Então, a gente só através do amor que a gente vai realmente extirpar o egoísmo e todos os vícios morais decorrentes desse egoísmo. No livro dos Espíritos, na pergunta 913, Kardec pergunta: qual é o maior mal da humanidade? É o egoísmo. Todos os vícios morais, todos, a vaidade, o ciúme, as drogas, tudo, a inveja, tudo decorre do egoísmo, é o que ele diz lá. E Fénelon diz: a tarefa é longa e difícil, mas se cumprirá. Ele não fala talvez se cumprirá, pode ser, não, vai se cumprir. Vai. É determinante. E a gente tem, com um ato de amor e misericórdia de Deus, a reencarnação. É um ato de muito amor e muita misericórdia de Deus. Estarmos aqui nesse momento. E muitas vezes a gente não se dá conta disso, barateia com a reencarnação. Porque, como diz também no preparo, a gente vive muito essa criança, né? Essa psicologia infantil, essa falta de amadurecimento, aonde eu quero para mim, a hora que eu quero, e o outro se dá. Então, a reencarnação é por meio dela que a gente vai se curando dessas enfermidades, né? Que a gente vai deixando esse egoísmo para trás, né? Desse mal que habita em nós. É através da reencarnação. E, cara, e como é bom, né? A gente ir se depurando e sabendo que não existe um inferno eterno, né? Não existe. Não existe. Não existe inferno eterno. Nós somos fadados realmente à felicidade eterna, mas o inferno eterno ele não existe. E aí a gente vai, através das reencarnações, a gente vai se depurando, aprendendo, compartilhando, desenvolvendo esse amor que está aqui dentro. Ele está aqui no nosso íntimo. Ele não está fora, ele não está no outro. Eu não posso conduzir a minha vida a partir do outro. Eu tenho que conduzir a minha vida me nutrindo do que está aqui dentro. E muitas das vezes a gente procura e não encontra nada. Aí a gente vai lá tentar pegar do outro, só que o outro também não tem para dar. Aí fica nessa perturbação. Entendeu? Então, o nosso papel aqui é nutrir esse amor que já está aqui. Só está escondido aí nessas montanhas de entulho, mas ele está aqui, ele vive aqui. Pode ir. Não, só voltando, né, que quando a gente olha assim, de repente, pro lado e vê, caramba, ninguém me ama, né? Ninguém me quer, ninguém. A gente tem que pensar em todo esse trabalho, em toda essa criação que foi feita para que a gente viesse para cá, esse fascículo de luz, né?
Porque isso é amor. E Deus nos ama, mas independente do que nós somos, do que nós fizemos, Ele é um amor incondicional. Então a gente fala assim, ai Deus, me perdoe. Na verdade, eu acho que a gente tem que falar assim, Ana, se perdoa. Porque Deus, Ele não se sentiu ofendido. Ele sabe aonde eu vou chegar. Eu é que não sei, que acho que, entendeu? Eu fico aqui, como diz o outro, correndo atrás do rabo. Mas Ele sabe. Então, assim, quando a gente fala Deus me perdoa, Ele já perdoou. Porque Ele nos ama, Ele cuida da gente. Ele nos conhece. Por isso Ele sabe o nosso potencial. Ele nos respeita. Ele nos respeita, Ele dá... E o que é esse respeito? É o livre-arbítrio. Tá bom, vai no seu tempo. Mas você vai. Ele é abundante. A gente vive numa escassez. Mas Ele é abundante. E Ele nos mostra isso na natureza. Mas a gente vive numa escassez. Né? Algumas vezes. E aí esses slides, eu roubei ele de uma amiguinha aqui que adorei. A gente está fazendo um estudo e a Cris montou esse slide, eu achei bem legal, um estudo do despertar da consciência. E aí, ou seja, como a gente viu, né, ali, tudo a base de tudo é amor. Então é a base, é o meio, é o fim, tudo é amor. Esse amor que nós sentimos, ainda para mim, ainda é rudimentar. Não é esse amor árabe, esse amor, a gente não consegue sentir esse amor, né? Esse amor árabe. Mas o nosso amor, ele é um amor, para mim, tanto rudimentar ainda com relação a esse amor maior. Mas com o desenvolvimento, aperfeiçoamento intelectual e moral, a gente vai arrumar para aquela comunhão com Deus. Né? E ela colocou esse espiral, porque assim, né, a gente vai dando voltas, reencarna, se encarna, como diz, nasce, morre, renasce, nasce, morre, renasce. É assim, esse espiral. E aí a gente, em algum momento, a gente fica rodando no mesmo lugar. Passa, às vezes, algumas reencarnações sem produzir muita coisa, ou não produz quase nada, fica estagnado. Mas como a lei é de progresso, e tem um teleológico que diz que o que ele significa? Ele significa um propósito ou fim, a finalidade da energia espiritual que somos nós, que é a comunhão com Deus. Essa é a finalidade. E lá, no teleológico, ele fala sobre a lei de progresso. E aí eu peguei só, lá no livro dos Espíritos, tem lá o item da lei de progresso, são várias perguntas. Eu trouxe a 781, que ele fala, é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? E os Espíritos respondem, não, mas o entravar algumas vezes, sim, pode entravar, mas não vai acabar. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar? Pobres seres que Deus castigará. Não gosto desse nome castigará, vamos interpretar ele de uma outra forma. Eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. E aí Kardec fala, sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem se opor a ela. Ela é uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas mais. Então, às vezes a gente tem uma lei que a gente fala assim, nossa, mas que retrocesso. Pode ser isso. Mas vai anular o progresso? Não, não vai anular. Então, ele continua, assim será, quando estas se tornem compatíveis com ele, despedaça-as, juntamente com o que se esforça por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Então a gente pode até optar e não seguir adiante. Eu posso, tenho livre-arbítrio. Ficar paralisada. Mas como diz Kardec, o progresso é uma força viva.
Entendeu? Então, tem um rio, esse rio, ele vai desaguar no oceano. Ah, mas eu não quero. Vou bloquear aqui. Bloqueio, boto o dique, ok? O rio ele não vai passar mais por um tempo, ele vai segurar ali. Mas ele tá, as águas estão agitando. E ele tem que ir para o curso dele. O que vai acontecer? Bum! Vai estourar tudo. E ele vai embora. E ele vai embora. E é assim que acontece na nossa vida. Quando a gente decide não seguir adiante. A gente vive por um largo tempo nessa energia biológica. Você pode voltar naquele outro ponto. Voltar. Não. E aí, quando a gente vive nessa energia biológica, no instinto, né? Quando a gente vive aqui, muitas das vezes a gente também está pondo esses diques para bloquear essa passagem. E quando a gente vive nesse momento, nessa energia, que é uma fase da nossa vida, ela faz parte do nosso processo evolutivo. Não dá para a gente vai passar por ela. Mas aqui a gente vive um mundo mais da matéria. Ele fala ali, mais sexual. Eu me relaciono a partir de uma sedução, né? Existe a compulsão pelo sexo, pelas compras, pelas drogas, né? É isso que me abastece, eu estou nessa energia mais biológica, né? É atormentante, porque é atormentante. Eu compro uma coisa, fico feliz, daqui a pouco eu fico triste de novo, vou lá, compro outra coisa e por aí, né, não acaba. Né? Eu uso a droga, daqui a pouco eu estou feliz, daqui a pouco a droga vai embora, então é atormentante. E gera aprisionamento. Gera aprisionamento. E muitas das vezes a gente acha que a gente está em total liberdade, mas a gente está aprisionado. Então, por um tempo, a gente vai passar por esse momento. Só que vai chegar uma hora que a vida vai falar, ó, tá na hora, bora. E quando a gente, e como criança, diz, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, aí a vida pega e vai embora, porque a lei é de progresso. É da lei. Entendeu? E aí, como a natureza, como fala, a natureza não dá salto, a gente vai experimentando e atritando em todos esses movimentos que a vida nos traz. Né? Não é da mesma forma que a gente não sai de uma idade infantil para adulto, a gente tem que passar pela juventude. Então, estamos hoje num momento assim, que fala de um amadurecimento espiritual, não, a gente está indo na juventude, saímos da infância espiritual. Já dá para ir para uma... Não dá para ser maduro, tem que passar pela juventude. Então, Kardec nos fala que ali... Mas, e aí Kardec nos fala que nesse instinto, né, naquela parte onde a gente vive mais a matéria, mais biologicamente falando, aonde o ter é o principal, aonde não tem muita relação, aonde a gente vive numa rotina, né? Eu levanto, vou trabalhar, como, durmo, jogo uma bola, faço sexo, vejo uma televisão, Netflix, e a vida tá boa por aqui, né? E aí, nessa pergunta, no 92, ele fala assim, pode-se desta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Não. Então, como expliquei, não dá para ser assim. Vai ter que passar. Agora, no final ele diz, todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Então é muito bonito da nossa parte, deixa para a próxima vida, porque essa daqui não dá mais. Não, vamos nessa mesmo, vamos aproveitar, né, que a gente está todo mundo aqui no mesmo barco, vamos nessa. E aí, voltando lá na espiral. Voltando aí para a espiral, a gente está aqui na nossa caminhada, subindo aquele espiral. Em um dado momento, né, acontecem algumas coisas
E a gente é compelido a pular de degrau. E a gente começa aí com uma energia mais psicológica, que aí a gente começa na parte do afeto. E Joana, no livro Amor, Imbatível Amor, ela diz o seguinte: surge a insatisfação como síndrome do nascimento de novos anseios, que nos conduzirá à plenitude. Ela usa essa insatisfação. Então tem fases na nossa vida que a gente está lá, né? Não está nem lá, nem cá. Né? Eu vou para a balada, eu curto, eu bebo, eu danço, eu namoro. Ótimo, nem pensar em ficar sábado à noite vendo Netflix, comendo pipoca. Nem pensar isso na minha vida. Entendeu? Dia de sexta-feira é dia de estar na rua, na balada. Só que chega um momento que a gente fica assim, começa a repensar. Mas a gente vai, mas aquilo também não tem graça, as companhias já estão sem graça, aquela bebida já está me fazendo mal, aquele cheiro de cigarro já está me incomodando. Mas também ficar em casa vendo Netflix também não é legal. A gente fica naquela coisa meio tédio, que a gente não está bem nem em um lugar nem no outro, fica desencontrado. Né? E aí começa a surgir essa insatisfação. E é nesse momento que muitas vezes vem para a gente até com uma forma de angústia, que é a mudança chegando. E aí é o momento da gente parar e falar assim, o que isso está querendo dizer? Vamos conversar. Aí a gente chama com o papo aquela emoção, aquele sentimento, aquela angústia. Senta aqui, vamos conversar, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo te dizer que essa sua vida já deu, né? Você já tem que pensar em outra coisa. É isso? É isso. Então por isso que eu estou sentindo assim, a gente vai buscar. A gente vai buscar uma terapia, a gente vai buscar ajuda, sei lá o que a gente vai fazer meditação, oração. Normalmente a oração é a última que a gente procura, né? Normalmente é assim. E aí, a gente vai então nessa energia mais psicológica, numa energia mais de afeto, a gente começa a desenvolver essa elaboração do amor, essa busca do ideal, essa perspectiva mais espiritual. Então a gente já começa a olhar para o outro, um outro viés, não é mais só o sexo. Desperta uma outra coisa. Né? O nosso ideal já não é mais comprar uma geladeira, como é o meu agora, por exemplo. Não é mais comprar uma geladeira, né? De repente eu fazer um trabalho que eu possa ir de encontro ao outro, né? Não é só para mim. Entendi. Então a gente sai desse biológico e começa a tritar. E aí ele traz essa lei de sociedade. Aí tem que passar. Vai. E aí nesse momento mais que a gente está nesse afeto, porque como ele falou lá, o sentimento é o amor. E nós somos afetados. Por que eu trouxe aquela coisa mais científica, que ele faz alguma coisa lá nos átomos, condensa, depois faz e cria? É amor. Então é o amor desde sempre. O tempo inteiro a gente está sendo afetado por esses reinos minerais, vegetais e animais. E a partir desse afeto é o amor que a gente vai se desenvolvendo. Então ele traz ali como a lei de sociedade. A lei de sociedade faz parte dessa psicologia, desse momento mais, dessa psicologia nossa, desse afeto. E aí ele pergunta o seguinte, na 768. O homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou a nesse sentimento um objetivo providencial mais geral. E os espíritos perguntam, o homem deve progredir. Ele deve progredir. Sozinho, ele não pode, porque ele não tem todas as faculdades. Ele precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. É isso. Então, eu sei fazer uma coisa, você sabe fazer outra, você sabe fazer outra, a gente vai juntar, viver em sociedade, que a sociedade é isso.
né? E a gente vai viver. Hoje na evangelização infantil a gente estava falando sobre a reencarnação, né? E a gente falava sobre reencarnação com os pequenininhos, a gente tem que ter uma dinâmica ali diferente, umas falas, e eles são espertos, eles respondem, né? Quando eu perguntei para ele, mas Jesus, acho que a gente bateu e crucificou Jesus, o que aconteceu depois? Ele morreu, né? Mas e depois que ele morreu? Ele viveu de novo, tipo assim, cara, você não sabe que ele viveu de novo? Eu falei, é verdade, ele viveu de novo, entendeu? E aí a gente falando dessa questão, porque a moça no vídeo estava falando da família, eu falei assim, ou seja, aqui não tem família errada, esse irmão, cara, eu nasci na família, não nasceu na família errada. Essa é a sua mamãe, esse é seu papai, esses são os seus irmãos, não tem erro, é aí que a gente vai se desenvolver nesse núcleo, né? E é nessa sociedade. Por que eu nasci no Brasil? Que não é porque é no Brasil mesmo que nasceu. E aí ele continua. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo a necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então é isso. Mais um. E aí eu trago uma mensagem de Joana, e que ela fala que o amor, deixa eu dar um pouquinho para cá. O amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. É do livro Amor Imbatível Amor. E essa foto é minha. Uma vez eu estava num retiro e eu estava num momento muito triste, de uma desilusão, de uma decepção. E eu fui para lá, para esse retiro, e naquele momento a gente fez uma roda. A facilitadora pediu para a gente fazer uma roda, muito parecia ser um laguinho, uma piscina desativada. E eu estava ali naquela meus. E aí a gente deu a mão, e quando eu parei, que eu fechei os olhos, quando eu abri, eu dei de cara com uma flor de lótus. E assim eu fiquei maravilhada, que aquilo estava me dizendo, porque aquele símbolo daquela flor estava me falando naquele momento que eu estava vivendo aquela desilusão. Então, para quem não sabe, a flor de lótus, né, que um dos significados é a pureza do corpo e da mente. A água lodosa é associada ao apego e aos desejos carnais, a água lodosa. E a flor que se desabrocha sobre a água, né, e vai de encontro à luz, na busca dessa luz, é a promessa de pureza e de elevação espiritual. Então, gostei tanto que eu até tatuei ela. E para mim, assim, quando eu olhei, eu falei, cara, ela está vindo do charco, né? Ela está vindo da lama. E como que pode uma coisa vir da lama e ser tão linda? E somos nós, saindo dos pantanais das nossas sombras, que a gente vai desabrochar e a gente vai chegar a essa angelitude, porque Deus é amor. Deus é amor. E Ele não nos abandona. E aí, eu li uma frase de um rapaz chamado Alessandro, que, assim, para mim, fez todo sentido para a gente fechar. Ele traz João, porque João diz que Deus é amor, que nós somos as expressões do seu amor infinito. Ele nos diz isso. E estamos destinados à angelitude. Cabemos o quê? A tarefa de desenvolver o nosso Deus interno. Essa é a nossa tarefa. O nosso Deus interno, Ele está aqui. A gente não pode esquecer que por amor e para amar nós fomos criados, como fascículos de luz que nós somos. Que há dentro de nós esse Deus interno. E através da busca da verdade do bem, a gente vai encontrar esse Deus interno dentro de nós, que é o amor. Né? Mas para eu falar com Deus, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que fazer alguns movimentos. Não dá para eu falar com Deus a partir
das minhas manifestações egóicas. Aí a gente lembra daquele que orava lá, né? O fariseu que orava, porque esse homem, porque só o outro, né? E o outro orava, meu Deus, me ajude a me fortalecer. Então, precisa existir um movimento para falar com Deus, se eu quiser falar com Deus. É a partir desse lugar íntimo, é fechando a porta do nosso quarto para a gente poder falar com Deus. E aí eu não sei se todos vão ouvir, mas eu trouxe uma música para a gente fechar esse nosso estudo. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Bom, o nome da música é Se Eu Quiser Falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os olhos dos sapatos da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que beber a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar cão. Tenho que manter o chão dos palácios, dos descansos, dos meu sonho. Tenho que viver de sonho. Tenho que me achar medonho e apesar do mau tamanho, alegrar o meu coração. Se eu quiser falar
por gentileza, que todos permaneçam em seus lugares, silêncio e prece, e que os passistas possam se posicionarem para darmos início. Pensando em Jesus, graças a Deus. Então, irmãos, vamos mantermos os nossos pensamentos elevados e agradecer mais uma vez ao Mestre Jesus por mais um dia estarmos aqui estudando, refletindo, aprendendo, agradecendo também a toda essa espiritualidade amiga, aos doutores desta casa, que preparou esse ambiente para que esse trabalho pudesse proceder. Vamos vibrar positivamente para aqueles nomes que foram colocados nas caixas de prece, que todos possam receber essas energias positivas, esse nosso amor, esse nosso carinho, e que esses
essas pessoas, que os nomes que foram colocados, possam realmente se sentirem envolvidos com essas energias. Que possamos voltar para os nossos lares melhores do que chegamos, sempre procurando refletir no que foi falado, para o nosso dia a dia, para a nossa passagem aqui, o nosso progresso, na nossa busca da transformação, da melhora. E vamos ter certeza, vamos ter confiança nesse amor divino, nesse amor maior, que nos quer bem, que é o nosso melhor. Que as dificuldades elas existem, mas são para ser superadas e é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio progresso. Superarmos e seguirmos em frente, confiantes, esperançosos, com fé, com a coragem, com alegria, com sabedoria, com nossos corações abertos, nossos pensamentos abertos a todas as influências positivas. Possamos levar essas energias para os nossos lares, para aqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco, e que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.